Então, olha só, aqui, página 361, exercício 61. Ele quer projetar uma frigideira e resolve dar a ela o formato de uma calota esférica. Né? Uma calota esférica é quando você tem uma esfera e você corta a tampa, tipo aquela tampa da laranja, né? Que você descasca a laranja e passa. Aquilo ali é uma calota esférica. Então, ele resolve dar o formato de uma calota esférica a essa frigideira que ele quer projetar. Aqui tinha umas alcinhas, ó, para você pegar aqui, aqui também, uma coisa mais ou menos assim. E ele considera uma circunferência de raio 16. E aqui na circunferência ele avisou o seguinte, ó, que esse ponto aqui é o menos 16 e esse aqui é o menos 7. Então, quanto é que tem de profundidade? 14, 7, 7, 14, que não sei, dá 8, né? Tem 8 de profundidade, dá mais ou menos isso aqui assim, ó. 9, né? 9 de profundidade, dá mais ou menos um tanto assim. É mais ou menos uma frigideira, beleza. E é para essa frigideira caber, deixa eu ver aqui, para ter capacidade de 3 litros. Então, antes de ele fazer a frigideira, ele não vai fazer primeiro para depois testar lá e falar, pô, não cabe os 3 litros que eu precisava de onde que coubesse 3 litros. Então, ele, no projeto, ele projetou essa frigideira e ele quer saber, antes de fazer, isso aqui vai atender ao que eu preciso? Ou seja, essa frigideira aqui vai ter, ela vai ter capacidade, eu posso colocar lá dentro 3 litros, será que eu consigo? Isso é o que nós vamos tentar responder, né? Antes de você fazer a coisa, no projeto você tem como saber se vai atender ao que você deseja ou não. Vamos ver aqui como é que a gente resolve isso aqui. Eu tenho aqui uma circunferência de raio 16. Eu quero pegar uma parte dela, uma calota, né, dessa esfera, e quero saber o volume dessa calota. Nós vamos trazer isso aqui para o plano, né? Vamos pensar aqui, pegar essa regiãozinha aqui e tentar ver qual região que você vai girar em torno do eixo Y, né? Porque para você formar esse sólido aqui, você tem que girar aqui em torno do eixo Y. Então, se você olhar só no plano aqui, você tem uma circunferência de raio 16, que é x² mais y² igual a 16 ao quadrado. E aqui embaixo, aqui é o x e aqui é o y. Aqui embaixo, eu tenho que enxergar, eu tenho que perceber qual é a região que eu vou rotacionar, que região que eu vou girar para poder produzir esse sólido. Então, esse número aqui, o desenho já te deu, que é o menos 16, e esse aqui também ele já te deu, que é o menos 7. E eu vou pegar essa região e vou girar em torno do eixo Y. Então, veja, se você vai girar em torno do eixo Y, o que foi que eu tinha falado com vocês? Falei, olha, pega uma reta auxiliar, né, e trace ela perpendicular ao eixo de rotação. O eixo de rotação aqui é o eixo Y. O eixo de rotação aqui é o eixo Y. Então, eu vou traçar uma reta assim, uma reta perpendicular ao eixo de rotação. A mim interessa isso aqui, ó. Então, quando eu girar isso aqui, os cortes que eu terei aqui, ó, serão discos. Os cortes serão discos. E eu preciso saber o volume de cada disco desse. Eu preciso saber o volume, ó, falei volume. É a área, eu preciso saber qual que é a área de cada disco desse. Agora, para você achar qual que é a área do disco, você precisa do raio. E para você descobrir qual que é o raio, você vai precisar de saber qual que é a distância entre esses dois pontos. Bom, mas para a distância entre esses dois pontos, eu vou ter que olhar para esse pontinho que está aqui em cima. Então, esse aqui eu já sei que é o 0. Esse aqui é que eu não sei ainda qual que é, não sei. Não sei mesmo. Então,
Eu vou ter que... Lembra que você vai colocar uma letrinha aqui, justamente na reta auxiliar que você está criando? Então, essa reta auxiliar passa por um ponto. Esse ponto, como está em cima do eixo Y, eu vou chamar ele de Y. Então, Y é esse pontinho aqui. Y. Agora, eu preciso saber quem é esse cara aqui, quem é esse ponto, em função desse. Em função do Y. Eu preciso saber quem é o ponto que está sobre o eixo X, que fica em função desse Y aqui. Para isso, você tem essa equação aqui, que vai te auxiliar, que vai te ajudar. Então, você vai fazer o seguinte, você precisa saber, a partir do Y, qual é o valor do X. Então, vamos descobrir qual é o valor do X bem aqui, ó. Então, daqui você tem que x² é igual a 16² menos y². Mas eu quero saber só o x, né? E aqui, como o meu x aqui é positivo, aqui o meu x é negativo. Como eu quero o x positivo, nesse caso ficará assim, ó. Raiz quadrada de 16² menos y². Tem gente que fica coçando a mão com vontade de colocar 16 menos y, né? Mas não pode fazer isso não, né, gente? Porque aqui está subtraindo. Se estivesse multiplicando, poderia, mas aqui não está multiplicando, está subtraindo. Então, você não pode fazer isso. Mas agora você conseguiu descobrir como é que é esse ponto em função desse. É esse aqui, raiz de 16 menos y². Esse pontinho que está aqui, então, ele vale raiz de 16² menos y², tá vendo? E aqui, ó, esse pontinho aqui, a cara dele é essa. Está colocado em função desse. Está colocado em função desse. Se eu quero saber qual que é essa distância aqui, bom, a distância é o ponto da direita menos o ponto da esquerda. Isso vai dar o meu raio. Né? O meu raio é essa distância daqui até aqui. Então, no caso aqui, o raio será a raiz quadrada de 16² menos y². Bom, se você já tem a expressão do raio, você tem lá um disco, esse disco tem um raio, e esse raio você acabou de descobrir qual que é. É esse aqui. A medida do raio você precisa para calcular essa área. Então, a área do disco aqui, ó, vai ser uma área que vai depender da posição que esse y está. Se está mais em cima ou se está mais embaixo, a área muda. E a área vai ser π, que multiplica o raio ao quadrado. O raio, mas esse raio depende do y, né? πr ao quadrado. Só que o r vale isso aqui, raiz de 16 menos y². Então vai ficar assim, ó, π, e aqui vai ficar, no lugar do r, vai ficar raiz. Vai ficar assim, raiz de 16² menos y². Raiz disso aqui, né? Raiz disso aqui ao quadrado. πr ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado a raiz quadrada, o que sobra é o que está aqui dentro. Ó. Então, você tem que isso aqui deu π, e aqui vai ficar 16² menos y². Então, essa é a expressão da área do corte, a área da seção transversal, ela é dada por isso aí, π 16² menos y². Para você achar o volume agora do sólido que você obtém quando você gira essa região em torno do eixo y, o que você precisa fazer é descobrir qual é a integral da área. Quando o y variar, esse y aqui, para que esse segmento vermelho aqui percorra toda essa parte preta aqui, ele tem que variar de onde até onde? Esse yzinho aqui tem que ser de no mínimo quanto até no máximo quanto? Vai ser de menos 16 até menos 7. Yuri, acompanha aqui, eu vou mudar para cá. Então, vai ficar assim, ó, volume, ó, integral, vocês mesmos falaram, vai de menos 16 até menos 7 da área. No caso aqui, a área de y, né? A de y. A área nós já encontramos, tá? Aqui, π 16² menos y². Então, aqui vai ficar a integral de menos 16 até menos 7. E aqui vai ficar π 16² menos y². dy. dy. Pronto. Esse π pode sair porque é uma constante multiplicativa.
Esse 16 não pode sair, 16 quadrado não pode sair, porque está subtraindo. Então, agora você vai integrar aqui, vai ficar assim, π integral de menos 16 até menos 7. Ah, não precisa escrever isso de novo, não, né? Ah, mas já comecei mesmo, agora vai. 16 quadrado menos y ao quadrado dy. Agora você vai integrar o 16 quadrado, é a integral de uma constante, é a própria constante vezes a variável. Então aqui vai ficar assim, π que multiplica 16 quadrado vezes y, menos primitiva do y ao quadrado, que dá y ao cubo sobre 3. Isso aqui variando de menos 16 até menos 7. Aí você agora vai trocar o y por menos 7, depois trocar o y por menos 16. Então ficará assim, ó, com π, aqui vai ficar 16 ao quadrado multiplicado pelo menos 7 agora, ó. E onde tem y eu vou colocar menos 7, que é o de cima. E depois menos 1/3 multiplicado pelo menos 7, menos 7 elevado ao cubo. Elevado ao cubo lá, ó. Menos 7 elevado ao cubo. Depois eu fiz com menos 7 já, né? Agora menos, agora tem que trocar por 16. Vai ficar assim, ó, 16 ao quadrado vezes menos 16, depois menos 1/3 multiplicado por menos 16 elevado ao cubo. Fechou aqui. Fechou aqui. Agora, turma, você, por favor, coloque isso na calculadora. Alguém pode me prestar uma calculadora aí para eu mostrar como é que você pode fazer esse cálculo? Então eu vou começar aqui, ó, com 16 chapéu 2 vezes, abre parêntese, menos de sinal, 7, fecha o parêntese. E depois menos 1 fração 3 vezes, abre o parêntese, menos 7, aí eu coloco o sinal de menos com 7, fecha o parêntese, chapéu 3, igual, aqui deu 1.677 e 2 e 3, né? Ou seja, menos 1.677 inteiros e 2/3. Você pode transformar isso aqui em fração imprópria, colocando assim, shift e a fração aqui. Ó, deu menos 5.033 terços. Então vamos ver aqui, vai ficar menos 5.033 terços. Isso foi essa primeira parte aqui. Menos, vamos ver a segunda parte. A segunda parte aqui, vou apagar aqui, vou começar de novo. Ó. Vou fazer 16 ao quadrado, ó, 16 chapéu 2, vezes, abre parêntese, menos 16, o menos de sinal está aqui, 16, fecha parêntese, depois menos 1 fração 3, menos 1 fração 3, multiplicado por, agora abre parêntese, sinal negativo, menos, depois eu coloco 16, fecho parêntese, elevado ao cubo, chapéu 3, igual, de novo deu aqui aquela fração mista. Para eu transformar em fração imprópria, é só colocar shift e fração de novo. Ó. Deu menos 8.192 terços. Então vai ficar assim, ó, menos 8.192 terços. Fechou aqui. Aí eu tenho π que multiplica isso aqui tudinho, né? Agora esse menos com esse menos aqui dá mais. Então aqui vai ficar assim, ó, π. E olha só, tudo ficou dividido por 3, né? Que bacana. Então já vou colocar um só aqui, ó. Vai ficar 3 aqui. Esse positivo eu vou colocar primeiro, ó. 8.192 menos 5.033. Aí vamos ver quanto é que dá isso aqui. 8.192, opa. 8.192 menos 5.033. Igual 3.159. Então aqui vai ficar assim, isso aqui vai ser igual a 3.159 π sobre 3. Sobre 3. Esse número aqui é divisível por 3, vamos ver?
3 com 1, 4. 4 com 5 dá 9, com 9, 18. É divisível por 3, né? Então, olha só. Isso aqui dividido, esse número aqui, dividido por 3, dá 1053. Então, dá 1053 π. Agora, eu vou pegar esse 1053 e multiplicar por π, ó. Vezes, pego a resposta e multiplico aqui pelo π. O π é shift e esse πzinho amarelinho ali, ó. Igual 3.308, ó, aproximadamente 3.308. 308,09. Como a distância aqui foi dada em centímetro, o problema falou isso no enunciado, isso aqui é centímetros cúbicos. Cada centímetro cúbico tem quantos mililitros? Quantos ml? 1 centímetro cúbico tem quantos ml? 1. Então isso aqui é a mesma coisa que 3.308 mililitros. E tem 3.308 mililitros, tem quantos litros? Transformando isso aqui em litros, fica o quê? Dá 3,308 litros. Ele queria um recipiente que coubesse 3 litros. Esse aqui tem mais de 3, tem um pouco mais de 3. Então esse aqui serve, né? Deixa eu aproveitar que a gente está com o calculador aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Quando você escreve nessa calculadora aqui, esse número ali, ó, 3.308, vamos colocar aqui mais 0, igual, olha o que apareceu lá, apareceu 3,308. Você escreveu esse número, mas ele está te mostrando esse. Tá dando para ver com nitidez aqui? Não, é para ver a calculadora. Que eu quero mostrar para todo mundo como é que faz essa mudança. Então, olha só. Então, vou falar de novo, ó. Esse número aqui, ó, vamos supor que você escreva aqui 3.308, do jeito que essa calculadora tá. 3.308. Vamos colocar aqui mais 0. Olha o número que ela te retorna. Ela escreve lá 3,308. Então, você colocou esse número mais 0 e parece que deu esse. Mas, na verdade, é porque ela está programada para usar como separador de classe as vírgulas. Por exemplo, 1.383.437 é o ponto que separa unidade de décimo. Isso aqui é usado em várias partes do mundo, mas não é usado no Brasil. No Brasil é ao contrário. Se você quiser escrever 1.383.437,43, você vai escrever assim, ó, 1.383.437,43. Então, como é que você muda desse formato para esse formato? Vou te explicar, olha aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai apertar essa tecla aqui, ó, mod, ou mode, 1, 2, 3, 4, até aparecer o disp de display. Quando você aperta lá, só tem a opção 1, você aperta lá 1, a primeira pergunta que ele faz é se você quer a fração escrita na forma mista, inteira e fracionária, ou se você só quer na forma fracionária. Se você quiser só fracionária, você não quer ver 3 inteiros e 4 quintos, você só quer ver só a fração imprópria, você vai marcar o 2. Aí você pode colocar aqui a setinha para a direita, ó, tá vendo aqui, dot e comma, está perguntando justamente sobre esse separador. O separador aqui é para ser o ponto ou a vírgula. No caso, no Brasil, a gente usa aqui a vírgula. Então você vai marcar o 2 ali, ó. Aí se você fizer aquele mesmo cálculo lá, ó, 3.308 mais 0, igual ele coloca lá 3.308, que é o jeito que nós estamos acostumados a ver, ok? Então você pode configurar a sua calculadora para ela colocar a escrita desse jeito.